Olha só, se você tem apenas R$ 1.000 nesse exato momento na sua conta, ou vai ter no seu próximo pagamento, ou daqui a 30 dias, eu quero que você saiba de uma coisa independentemente disso, que é o quê? Transformar esses R$ 100.000 em 100 mil de renda por ano é algo totalmente possível para você e depende exclusivamente de você. Então, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer isso, o que você tem que ter para poder pegar esses R$ 1.000 que você tem agora e fazer com que eles se tornem R$ 100 mil de renda por ano. Que a gente não está falando simplesmente você fazer 100 mil, não, são 100 mil por ano de forma consistente e obviamente durante o processo, durante o tempo, ele vai se tornar muito mais do que isso. Mas saiba que depende exclusivamente de você pegar esses 1.000 e transformar em 100 mil, mas eu vou te mostrar como você pode fazer isso agora. E antes de começarmos, eu quero deixar 3 coisas bem claras para você. E a primeira delas é que tem um maluco aqui embaixo com uma serra sinistra e eu não vou parar de gravar. Então, em algum momento você vai escutar o barulho dessa serra que tá bem chato, mas vamos lá e foque no conteúdo. E a segunda coisa é o quê? Que oficialmente seria a primeira coisa, é que para você chegar no patamar de fazer 100 mil reais por ano de renda, você vai ter que sair do seu emprego. Isso é um fato. Existem milhares de pesquisas que mostram que a maioria das pessoas não conseguem alcançar esse patamar de remuneração, de renda, estando em um emprego normal, em um emprego CLT, trabalhando ali de 8 às 18. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que há grandes chances de você ter que sair do seu emprego, para não cravar que você tem que sair, para ganhar mais de 100 mil reais por ano. Mas seja consciente e caso você opte por isso em algum momento, esteja preparado. Não é tão simples assim. Sai do emprego, mas tenha isso na sua mente. Para você dar um próximo passo, o seu emprego atual provavelmente não vai te ajudar. Então, coloque isso na sua cabeça, comece a estudar sobre isso e comece aí já a se planejar para poder dar um salto muito maior na sua carreira. E a terceira coisa, que oficialmente seria a segunda, caso não fosse a motosserra, é que para você ter uma renda aí de 100 mil por ano, você vai ter que trabalhar muito. E entenda muito como muito de verdade. Não é como as pessoas dizem, assim, isso na internet isso já tá virando até questões de zoeira e de bullshitagem, que é o quê? Muitas pessoas colocam ali nas cartas de vendas dos seus produtos que ganhar dinheiro online, viver de internet, é algo que você consegue fazer assim, muito rápido. Amanhã eu já tô ganhando 10 mil por mês e amanhã eu já tô morando na Tailândia e já falo mais 5 idiomas e é tudo fácil, eu conquistei isso em 3 semanas. Cara, não é isso, mas não é mais nem fudendo que é. Porque requer muito trabalho. Você normalmente, assim, a maioria das pessoas que você vê que ganha dinheiro online, ganha dinheiro na internet, você não tem acesso de fato aos bastidores dela. Você normalmente vai ver o quê? Vai ver um stories ali no Instagram, você vai ver um vídeo no YouTube, que é um vídeo editado, você não vai ver o dia a dia, o tanto que aquela pessoa trabalhou ou teve que trabalhar para chegar aonde que ela está nesse momento. Depois que ela chega, beleza, agora é fácil, já tem tudo rodando, tá tudo bonitinho, não sei o que. Ela de fato pode trabalhar 1 ou 2 horas por dia e ter uma renda absurda. Mas até chegar nesse nível, rapaziada, você vai ter que trabalhar bastante. E é bastante mesmo. Assim, não vou falar que você vai ter que virar um workaholic que não tem mais final de semana, que não conversa mais com ninguém. Não, também não é esse exagero todo. Mas o que eu posso te garantir é que você vai ter que trabalhar muito mais do que você trabalha atualmente. Ainda mais caso você seja um CLT, que a gente vê que em muitos casos ali, quando tem um CLT trabalhando, em alguns momentos o cara vai estar mocegando ali, e se for pegar a produtividade do cara, das 8 horas que ele ficou na empresa, ele poderia ter feito tudo em 3 horas. Então assim, você vai ter que trabalhar muito mais do que você já trabalha hoje. Isso é um fato, até porque você está criando um negócio que é seu, e até você conseguir criar as suas garantias, as suas bases para você ter liberdade e, como é que eu posso dizer, e segurança, isso vai demorar um pouco. Até porque a primeira dica é o quê? Saia do seu emprego. Então, se você sair do seu emprego, você vai ter que se virar sozinho, e isso requer que você trabalhe muito mais do que uma pessoa comum para poder ter resultados muito maiores. Então, se você quer sim, de fato, chegar nesses 100 mil reais por ano, você vai ter que ralar um pouco. Coloque isso também na sua cabeça, que não é fácil, não é do dia para a noite e etc. Não é isso. Bom, e falando um pouco agora como é que você pode chegar nesses 100 mil reais por ano de renda, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você, que você tem que ter isso na sua mente, é simplesmente o fato de acreditar. E não, eu te prometo que isso não é uma autoajuda barata que eu vou falar aqui, mas assim, uma coisa que de fato mudou o jogo para mim é simplesmente a capacidade que eu tive de acreditar que seria possível. Eu sabia que existiam estratégias que poderiam fazer com que eu começasse a ganhar dinheiro, eu sabia que não dependia de sorte, eu
sabia que o lance era trabalhar e ter consistência. Ou simplesmente o fato de achar que as pessoas que são ricas nascem ricas, isso já muda totalmente o jogo para você. Então você acreditando que você consegue, que você pode fazer também, que não são só pessoas escolhidas, pessoas que deram sorte na vida, podem ficar ricas, só você já acreditando nisso já é algo muito interessante. E olha só, agora eu quero fazer um exercício com você. Você vai responder aqui nos comentários ou para você aí mesmo, mas a pergunta é a seguinte: você acredita que é possível você ganhar o seu salário de um mês inteiro em apenas um dia? Ou melhor, você acredita que é possível você ganhar o salário que você ganha hoje em apenas uma noite? Ou seja, você vai dormir e quando acorda vai ver ali notificações no seu telefone que somando aquelas vendas já deu mais que o seu salário que você ganhava num mês? Você acha que isso é possível? Então assim, esse é o primeiro ponto, é acreditar que essas coisas de fato vão acontecer com você e que você trabalhando e tendo estratégias você vai conseguir chegar lá. Porque assim, eu lembro que a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu fiquei assim muito feliz e não sabia nem explicar o sentimento que eu tinha. Era literalmente muito êxtase daquilo estar acontecendo, mas no fundo era um sentimento de gratidão. E não foi algo que me deixou surpreso ou eu fiquei incrédulo, tipo, oh meu Deus, isso está acontecendo comigo. Não, o sentimento que eu tive não foi esse. Por quê? Porque eu já acreditava. Eu só estava de fato trabalhando para chegar aquele dia. Quando chega, quando acontece, é muito bom. É algo, assim, é fantástico, porque você viu que aquela batalha toda que você teve chegou em algum lugar. Mas assim, ai meu Deus, isso aqui aconteceu comigo, nossa senhora, que sorte que eu dei. Eu não tive esse sentimento, porque eu já sabia que em algum momento ia acontecer. Por quê? Porque eu acreditava. E claro, né, antes que vocês comecem a achar que isso aqui é a historinha da Disney, eu não tô dizendo que simplesmente o fato de acreditar vai fazer você ganhar dinheiro. Eu tô falando que o quê? O fato de você acreditar, isso vai te dar mais energia, mais força para você ir para cima e trabalhar para caralho, para fazer o que tem que ser feito, entendeu? Então, isso é o que muda literalmente o jogo a partir do momento que você começa acreditando que é possível. Se você não acreditar, você vai ficar o quê? Vai ficar parado ou vai ficar pensando, pô, para que eu vou trabalhar esse tanto se essa parada nem é verdade, nem acredito que isso, pô, eu ganhar isso tudo por dia não faz sentido. Então, se você pensa assim, já era, você não vai ganhar, é um fato. Por quê? Não é porque você não acredita, é porque você não vai tomar nenhuma ação, porque você acha que não vai dar em nada. Esse é o ponto, sacou? A acreditar para poder trabalhar e depois conquistar as paradas que devem ser conquistadas. E como eu falei do trabalho, é agora que a gente entra nessa parte. E assim, acaba sendo algo muito difícil de decidir. Por quê? Porque existem milhares de maneiras de você chegar aí, sair dos R$1.000 para os R$100.000 por ano. Existem diversas maneiras, principalmente graças à internet, e isso é muito bom. Então, como exatamente eu vou falar o que funciona para você? Então, por exemplo, vai ter pessoas que preferem, sei lá, criar um app e esse app fornecer serviços para outras pessoas. Vai ter pessoas que preferem trabalhar como afiliado. Vai ter pessoas que vai preferir trabalhar criando sites e vendendo esses sites na internet. Vai ter pessoas que vão prestar serviços de consultoria, gestão de tráfego, gestão de marketing, gestão estratégica de empresa. Vai ter pessoas que preferem, sei lá, prestar serviços para alguns aplicativos que oferecem algumas modalidades de serviços. Vai ter pessoas que vão preferir fazendo isso, sei lá, alugando seu carro. Ela cria uma pequena frota de carro e aluga esses carros. Então, de fato, existe uma infinidade de maneiras de você fazer isso. Vai ter pessoas que preferem gravar para o YouTube e ganhar seus 100, muito mais R$100.000 por ano só de AdSense do YouTube. Então, assim, vai ter pessoas que odeiam gravar para o YouTube e não querem aparecer. Assim, de fato, se eu começar aqui e continuar falando, eu vou falar várias maneiras que é possível fazer isso. Mas sem sombra de dúvidas, uma coisa muda totalmente o jogo quando a gente está falando de chegar aí a uma renda de R$100.000 por ano. Que é o quê? Que é a criação de valor para outras pessoas. Ou seja, o valor que o seu produto ou serviço gera vai mensurar o tanto de dinheiro que você vai ganhar. Então, por exemplo, o quadro da Mona Lisa ele é avaliado em 850 milhões de dólares. Por quê? Porque ele tem um valor agregado para o mundo muito alto. Ou seja, a partir do momento que você consegue criar um serviço ou um aplicativo ou um produto que gere valor para um determinado nicho de pessoas, um nicho grande de pessoas, você vai fazer muito dinheiro. Então vamos pegar assim, um exemplo bem básico na nossa sociedade. Vamos pegar alguns modelos de pessoas e eu vou me usar como exemplo, beleza? Para não ter nenhum tipo de treta em si. Mas vamos lá, tinha uma fase da minha vida que eu só ficava em casa parado vendo Dragon Ball. Ou seja, meu nível de valor para a sociedade era
praticamente zero. Eu não gerava nenhum valor para a sociedade. Eu estava em casa parado assistindo Dragon Ball. Passou um tempo e eu consegui um emprego. Então eu comecei a trabalhar numa lan house. Eu era a pessoa que atendia ali na lan house, colocava ali o tempo para a pessoa no computador, sei lá, a pessoa quer gravar um CD, eu fazia isso. Então o meu nível de valor, que antes era ficar em casa à toa, saiu de 0 para, vamos dizer, nível 1 perante a sociedade, beleza? Aí passou um tempo, eu comecei a aprender marketing e prestar serviços de marketing. Então eu dei mais um passo na sociedade. Meu nível de valor era 0, que eu ficava só em casa. Depois ele virou 1, porque eu era um atendente simples ali numa lan house. Depois ele virou 2, porque tive novas habilidades e poderia prestar serviços para empresas. Então isso gerava mais dinheiro. Agora, me tirando de exemplo e entrando um outro nível de pessoa, que seriam, por exemplo, o quê? Médicos. Os médicos têm um nível 4, né? Eu tô assim, colocando uma linha de nível aqui aleatória, imaginária. Então, tinha o Ryan nível 0, beleza? Que era o cara que ficava em casa assistindo Dragon Ball. Ryan nível 1, que era o cara que estava ali trabalhando na lan house, prestando serviço, ajudando algumas pessoas já. Ryan nível 2, que é o cara que prestava serviço de marketing, ou seja, já foi para um nível mais alto. E o Ryan nível... E o Ryan não, né? E aí tem, na sociedade em si, tem um médico que tem muito mais valor do que o Ryan nível marketing. Por quê? Porque o nível que a sociedade vê de um médico é muito alto e, consequentemente, esse cara ganha muito dinheiro, muito mais do que pessoas normais da sociedade que estão nos outros níveis. Então, explicando assim, né, dessa forma mais ou menos boa, isso seria a questão de geração de valor. Então você tem que ter um produto que gere valor. Quanto mais valor seu produto gerar, mais dinheiro você vai arrecadar com isso. Então você, daqui para frente, do nível do médico para frente, eu posso deixar você pensar. Então, e é muito importante você pensar em quê? Não é importância, é valor. Ok? Porque eu poderia colocar aqui o nível 10, sei lá, Steve Jobs. Só que o Steve Jobs é mais importante que o médico? Não, mas a gente está falando de valor, percepção de valor, beleza? No nível 10 tem o Steve Jobs, que criou o iPhone, e isso impacta a vida de quantas milhões de pessoas. Então é isso que a gente está falando. Então, o seu produto, de alguma forma, ele tem que gerar valor para as pessoas, para elas poderem te pagar por ele. A partir do momento que elas consomem o seu produto, seu serviço, isso faz com que você comece a ganhar dinheiro. E atrelado ao valor, eu coloco uma outra coisa que é muito importante, que é escalabilidade. Ou seja, o seu produto tem que ser algo que seja totalmente escalável. E isso quer dizer o quê, né, Ryan? Quer dizer o seguinte, que você, mesmo você trabalhando, vamos supor que você trabalha 5 horas por semana no seu produto, serviço, ok? Mesmo você trabalhando durante o ano inteiro apenas 5 horas, o seu produto tem que ter uma receita que continua crescendo. Ou seja, é um produto que está sendo escalado. Você não precisa de colocar mais tempo, não precisa de colocar mais dinheiro, nada disso, e mesmo assim ele continua gerando mais receita com a mesma produtividade que você tem, caso você seja uma pessoa que trabalhe sozinha. E é claro que também existem outras maneiras de você escalar um projeto, um produto, um serviço. Porém, pense que ele tem que ser escalável. E o exemplo mais básico que eu posso dar é esse. Mesmo você trabalhando as mesmas horas durante um mês inteiro, a sua receita tem que crescer, ao invés de se manter ou cair. Eu trabalho X horas e mesmo assim continua crescendo, entendeu? Você trabalha em linha plana, né? As horas que você trabalha é linha plana, mas a receita não, a receita continua crescendo. Então, quando você conseguir entregar um valor em seu produto ou serviço e, consequentemente, você conseguir escalar esse projeto de uma maneira tranquila, você vai sim chegar aí nos seus R$100.000 por ano de forma bem prática, ok? Bom, então é isso. Meu nome é Ryan Maia, um grande abraço e até o próximo vídeo.